Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E quando falamos de pecado, geralmente pensamos em atos graves, como adultério, assassinato e blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas existem outros pecados que não agradam a Deus, e muitas vezes não damos a devida atenção porque se tornaram parte de nossa rotina. Mas, o fato de esses erros serem comuns não significa que não desagradem a Deus. Conforme a Bíblia nos ensina, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. É importante entender que todo pecado é prejudicial, pois nos afasta da presença de Deus e nos leva à morte espiritual. Por isso, é essencial que reconheçamos e nos arrependamos de todos os nossos erros. E neste vídeo, quero destacar 4 pecados comuns em nossas vidas que desagradam ao Senhor. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu gostei, peço também para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Agora vamos começar. O primeiro pecado é a mentira. O rei Salomão, em um de seus provérbios, nos ensinou que o Senhor detesta a mentira, mas se alegra com aqueles que falam a verdade. Às vezes, pensamos que pequenas mentiras não são tão ruins. Podemos contar uma mentirinha no trabalho, ocultar algo do nosso cônjuge, ou enganar um amigo. Mas, a mentira é um pecado terrível. Além de destruir relacionamentos e causar injustiças, ela pode ter consequências graves, até mesmo mortais. Ananias e Safira são exemplos disso. Eles eram membros da igreja primitiva e decidiram vender uma propriedade para contribuir com o ministério. No entanto, eles escolheram guardar parte do dinheiro e mentiram sobre isso para Pedro e os outros membros da igreja. Deus revelou a mentira ao apóstolo Pedro, e as consequências foram devastadoras. Ananias caiu morto ao ser confrontado por sua mentira, e Safira enfrentou o mesmo destino quando continuou a enganar. Essa história nos mostra o quão sério é a mentira aos olhos de Deus. Não foi o fato deles guardarem parte do dinheiro que os condenou, mas sim a mentira que contaram. Por isso, é importante abandonar a prática da mentira, pois Deus detesta a falsidade. E se você escolhe seguir a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, escreva nos comentários: eu creio. E o segundo pecado é o egoísmo. Em uma de suas cartas, o apóstolo João nos ensinou sobre o amor e como devemos agir. Ele disse: nós sabemos o que é o amor porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem bens materiais e vê seu irmão em necessidade, mas fecha seu coração para ele, como pode o amor de Deus permanecer nele? Meus filhinhos, não amemos apenas com palavras e de boca, mas com ações e em verdade. Em meio à agitação da vida, é fácil cair no pecado do egoísmo. Muitas vezes, nos concentramos demais em nossas próprias coisas e problemas, nos esquecendo daqueles que estão em necessidade e que precisam de nossa ajuda. Às vezes pensamos: a pessoa que está sofrendo do outro lado da rua não é problema meu. Alguém mais vai ajudar ela. No entanto, essa atitude desagrada a Deus profundamente. Dizer que somos cristãos não basta, precisamos colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Caso contrário, seremos como os religiosos mencionados na parábola do bom samaritano. Em Lucas capítulo 10, Jesus conta a história de um homem que viajava de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões, ficando gravemente ferido. Ao longo do caminho, um sacerdote e um levita, que eram religiosos e conheciam a palavra de Deus, passaram por ele, mas o ignoraram. No entanto, um samaritano, que era considerado um estrangeiro e inimigo pelos judeus, parou e cuidou do homem ferido. Jesus usa essa parábola para destacar o pecado do egoísmo que pode existir no coração dos crentes. Embora o sacerdote e o levita conhecessem o mandamento de amar o próximo, eles escolheram não ajudar o homem necessitado.
Isso mostrou que eles não tinham um relacionamento verdadeiro com Deus nem com o próximo. Eles eram hipócritas e não praticavam o verdadeiro amor cristão. Por isso, o egoísmo é considerado um pecado, pois revela a ausência do amor de Deus em nossos corações. E o terceiro pecado é a inveja. A inveja é mais um pecado comum que devemos evitar. O apóstolo Paulo nos alertou sobre isso quando disse: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos orgulhosos, provocando-uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja é um pecado grave que pode nos causar grande destruição. Ela acontece quando desejamos ter o que outra pessoa possui. Uma pessoa invejosa não consegue se alegrar com as bênçãos dos outros e até mesmo pode sentir ódio pelo próximo por causa do que ele tem. Um exemplo disso é a história de Saul, que viu sua vida e seu reinado ruírem quando começou a invejar Davi. O profeta Samuel narrou que após a vitória de Davi sobre o gigante filisteu, as mulheres saíram para celebrar e cantar em honra ao rei Saul e a Davi. Elas cantavam: Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Essas palavras despertaram a inveja de Saul, que começou a comparar os feitos de Davi com os seus próprios feitos. Em vez de se alegrar com a vitória de seu exército e com o reconhecimento de seu povo, Saul apenas enxergava a popularidade crescente de Davi. A inveja o cegou espiritualmente, e ele se tornou obcecado em superar Davi a todo custo. Ele não conseguia mais apreciar suas próprias realizações, pois estava obcecado em ser o melhor e o maior. Isso o levou a agir de maneira impulsiva, perseguindo Davi e abandonando a presença de Deus. O resultado dessa inveja foi a queda de Saul e a destruição de seu reinado. Por isso, devemos tomar cuidado para não permitir que a inveja nos afaste da presença do Senhor. Em vez disso, escolha viver e andar no Espírito de Deus, que nos ajuda a amar as pessoas e a nos alegrar com suas conquistas, em vez de sentir inveja. E o quarto pecado é a rebeldia. Muitas vezes nos rebelamos contra Deus por razões pequenas, não é verdade? Basta que uma oração não seja respondida ou um sonho seja frustrado para que nos revoltemos, começando a murmurar e duvidar do poder e da bondade do Senhor. Mas saiba que essa é uma transgressão tão grave que o profeta Samuel a comparou à feitiçaria, e Deus a detesta profundamente. A Bíblia declara que houve um momento em que ele enviou um severo castigo aos hebreus que viajavam pelo deserto em direção a Canaã. No livro de Números 16, lemos sobre a rebelião de Corá, Datã, Abirão e outros 250 indivíduos que se recusaram a obedecer a Moisés. Deus não ficou satisfeito com essa atitude, pois a revolta contra Moisés era, na verdade, uma rebelião contra o próprio Senhor, que o havia escolhido para liderar o povo. Moisés então orou e em seguida, disse a Corá: amanhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará com que aquele que é santo, a quem ele escolher, se aproxime dele. Corá, você e todos os seus seguidores devem pegar incensários e colocar fogo e incenso neles perante o Senhor. Aquele a quem o Senhor escolher será considerado consagrado. No dia seguinte, Corá e os 250 homens se apresentaram no tabernáculo para oferecer incenso, algo que somente os sacerdotes poderiam fazer. Deus então ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus seguidores, e de repente, abriu um grande buraco no chão, engolindo esses rebeldes. Com frequência, tentamos fazer as coisas do nosso jeito e não obedecemos a Deus, acreditando que sabemos o que é melhor para nós, e nos afastando dos caminhos do Senhor. Mas a rebelião é uma armadilha mortal que só traz problemas. Por isso, busque fazer a vontade de Deus e estará seguro. Estes foram os 4 pecados que desagradam a Deus que quis focar. Se você tem cometido essas transgressões, abandone elas o mais rápido possível. O Senhor te ama profundamente e deseja que você viva em comunhão com Ele. Peça perdão por suas falhas e creia que somente Deus pode transformar sua vida. Então escreva agora nos comentários: perdão, Senhor, eu sou humano e sou falho.
Meu amigo e minha amiga, chegamos ao final desta poderosa oração. É um prazer imenso estar compartilhando ela com você. Acredite, as palavras que pronunciamos em fé têm um poder tremendo. Agora é o momento de confiar plenamente que Deus ouviu você e está agindo em seu favor. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia. Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.